Olá, amigos! Começando então mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, com temas voltados ao mundo dos negócios. Contamos com a participação de especialistas, profissionais, líderes empresariais nas áreas de empreendedorismo, investimentos, inovação, tecnologia, entre outros. A M-Stort é uma empresa de consultoria com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. E contamos também com o apoio do Complexo Luz e Alegria de Frederico Westphalen, onde vocês também podem acompanhar este nosso podcast. Para apresentar o nosso convidado de hoje, Lene, a minha colega. Prazer, Lamir, como é que está? Tudo tranquilo. Bom? Olá, estamos iniciando mais um podcast M-Stort e hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui conosco, que também é cliente da M-Stort, que é uma pessoa que trabalha já há muito tempo com uma experiência, né, de longa data em estratégias, em planejamento, em coordenação de projetos também, que é o engenheiro Wilson Neglia Filho. E hoje o Wilson está aqui para conversar conosco, Vlamir, a respeito sobre a integradora de tecnologias. É isso mesmo? Integradora de tecnologias. Fala um pouco para nós como é que é isso da integradora. A integradora é uma ideia recente. Eu acho que eu tenho algumas coisas para contar antes sobre a minha pessoa, que eu acho que vão localizar um pouco mais por que de mexer com tecnologia de ponta. Minha experiência profissional, eu comecei lá pelos 19 anos de idade, na época de estudante de engenharia. Eu tive a oportunidade de fabricar válvulas cardíacas no Instituto de Cardiologia. Foi uma experiência fantástica na área de bioengenharia. Depois fui trabalhar na Pirelli, uma multinacional, né, onde eu trabalhei como engenheiro de planejamento, e aprendizado também muito grande, né, otimização de resultados, tecnologia de ponta. Mas, em 82, eu resolvi dar uma virada na minha vida, uma coisa muito curiosa. Eu fundei uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil, em 82. E sempre ligado à tecnologia de ponta. Nós, como produtora de vídeo, o sinônimo da empresa era a tecnologia de ponta. Então, tecnologia de ponta sempre esteve presente na minha vida. Mas, nesse momento, hoje. As empresas de tecnologia procuravam a produção de vídeos com vocês? Como é que era feito? Não, a gente buscava tecnologia no exterior, trazendo alguns softwares. Por exemplo, o software que foi usado para fazer o filme Toy Story. Que era 3D? Esse foi em 95. Imagina. Depois de 6 meses brigando com a Pixar, nós conseguimos trazer a primeira cópia, ainda que não era nem vendido de software para o Brasil, para usar o 3D como uma das primeiras empresas de produção independente no Brasil a usar o 3D Max, né, que na época não tinha nem esse nome. Nós conseguimos trazer como beta desenvolvedores ainda do software. Então nós pulamos 1 ano e meio na frente da concorrência. Isso resume assim, os números são muitos. Na área de comunicação foram mais de 2.500 horas de programação de televisão inédita gerada, e vídeos corporativos foram alguma coisa em torno de uns 1.000 vídeos corporativos ao longo de 40 anos. Bastante trabalho. Sem dúvida. Por quê? E toda essa busca por sempre inovação dentro da tecnologia fez com que caminhasse para essa questão toda, que ainda é muito inicial para todos nós. A gente precisa ainda conhecer muitos detalhes, né, de toda a questão integradora de tecnologias, que hoje em dia já tem um conhecimento muito vasto e vai com certeza ter que vir outros programas nos explicar um pouquinho. E a gente quer saber também da questão da M-Stort, né, negócios digitais, no que ela está casando ali com vocês, trabalhando nesses projetos de tecnologias. Bom, com o apoio da M-Stort, nós traçamos um rumo. O setor de atuação é na mobilidade elétrica, numa primeira fase, na mobilidade
terrestre. Bom, eu posso dizer que é um sistema que usa tecnologia disruptiva e impõe a integração de tecnologias desde a compra do veículo, a recarga de baterias e operação. Tudo isso inclui uma infraestrutura deficitária. Sem dúvida, é um mercado que tem um grande potencial de trabalho. As nossas áreas de atuação são condomínios novos, ajudar no projeto, dimensionamento e instalação, e aqueles condomínios mais antigos que querem se modernizar instalando sistemas de recarga de veículos. A área de hotelaria, sem dúvida, um outro potencial muito grande porque faltam carregadores de bateria em hotéis, estacionamentos em geral, envolvendo área comercial, e redes de eletropostos, com grande potencial de expansão em função da fraca infraestrutura que enfrentamos hoje. A eletrificação de frotas já é um segmento de grande apelo na economia logística e permite dizer que a empresa tem emissão zero de carbono na sua logística. O nosso objetivo é trazer soluções completas aos nossos clientes. E numa segunda fase, que a gente achava que era de médio prazo e ela está vindo meio que a galope, que é voltada para a mobilidade elétrica aérea. Tá? Então, conversando esse ano, no verão, conversando numa beira de praia, batendo papo com amigos, eu comentei, porque eu vinha sorvendo muita informação sobre as tecnologias de veículos elétricos, né? Principalmente carro elétrico. Alguns amigos com carro elétrico tinham dúvidas. E era um papo que acabava gerando uma conversa longa, né? Porque as dúvidas são muitas nesse setor. Então, um dia, um deles, nós sentados na beira da praia, me disse: "Tu não quer ganhar dinheiro?" E eu literalmente não tinha pensado ainda como forma de negócio. Mas já estava com um certo domínio da tecnologia, entendendo um pouquinho da tecnologia. E aí, o Maureen Stort foi meu cliente na área corporativa, nós produzimos muitos vídeos para ele, e foi a pessoa que me ocorreu. Eu digo, para um negócio desse tipo e desse porte, eu vou ter que procurar um especialista para estruturar em novos negócios e resultados, que é a marca registrada. É a marca de negócios, né? E resultados, exatamente. Negócios e resultados. E então a gente está fazendo toda uma evolução do negócio. Uma estruturação do negócio, né? Todo, uma projeção de tudo. Pesquisa de mercado, planos de negócio, rentabilidade, projeção de lucro, né? Viabilidade da empresa. Tudo isso. Todo esse estudo é fundamental, né? Para ter um conhecimento e até para conseguir prosseguir no projeto. Sim. É bem a base. O trabalho da M-Stort hoje é básico para a evolução de uma empresa que envolve tecnologia disruptiva, uma tecnologia nova que ninguém conhece, a grande maioria das pessoas não conhece. Então está sendo fundamental. O apoio da M-Stort é tudo. Eu vou confessar para vocês que antes de começar o nosso podcast, eu perguntei para o Wilson quanto tempo, Wilson, nós vamos ter aí um percentual de carros elétricos e carros aéreos, que tu não gosta que chame de carro aéreo, eventual. Não é que eu... E aí eu perguntei para o Wilson quanto tempo, 5 anos, 6 anos, e aí ele me veio com a informação, né, bombástica, no máximo 2 anos, nós teremos um percentual significativo para nós, né, com essa transição energética que está acontecendo no mundo, né, Wilson? No mundo. Está acontecendo uma série de coisas muito interessantes no mercado de veículos eletrificados, né, que hoje os veículos do tipo híbrido plug-in está crescendo. Aí nós podemos ver alguns dados brasileiros, tem 3 planilhas aí que dão uma ideia do mercado brasileiro, que são essas que estão aparecendo na tela, onde nós temos, é visível o crescimento desse mercado de uma forma galopante. E um dado recente que eu ouvi ontem, inclusive, por exemplo, o mercado hoje dispõe para pronta entrega 40 mil veículos elétricos. Cada
navio deles 40 mil. vem 5 mil em cada navio. Uhum. E eles construíram um tipo de navio que ninguém tinha feito até hoje, que pode levar 5 mil veículos por vez. Então, veículos elétricos e eletrificados, tá? Porque o híbrido é um mercado e o totalmente eletrificado é outro. Uhum. Então, hoje, o de maior volume de venda é os veículos híbridos, né? Porque ele traz mais segurança. Porque ainda no Brasil, como a infraestrutura de pontos de carga é pequena, está evoluindo, nós compararmos com, por exemplo, o número de veículos por ponto de carga da Califórnia, tá? Com os números brasileiros, nós estamos umas 15 vezes abaixo do volume ideal de veículos por carregador. E é importante até explicar o porquê o híbrido, né? Muitas pessoas, às vezes, leem num carro que diz híbrido, mas elas não conseguem diferenciar, porque na visão delas é um carro totalmente elétrico, e na verdade o híbrido não. Não. O híbrido, o motor a combustão gera energia para carregar a bateria, né? Então, essa foi a maneira que começou, por exemplo, a Toyota começou com os carros híbridos, foi a primeira há mais de 10 anos atrás, né? Então, é uma nota bem interessante, que durante muito tempo ficamos só no híbrido, que é o motor a combustão e uma bateria pequena. Então, os dois trabalham juntos. Só que, o que aconteceu? Na China, a questão de 10 anos atrás, não é muito tempo, os chineses deram conta que eles não tinham condições de acompanhar a tecnologia da Europa e Estados Unidos com os carros a combustão. O governo chinês, tomou a decisão de incentivar ao máximo os carros totalmente elétricos. Então, o que acontece? Hoje, a China domina a tecnologia de carros totalmente elétricos. Os grandes fabricantes europeus estão participando desse mercado, mas com um volume muito pequeno. A Alemanha, a própria Mercedes questiona, ela lançou um carro de luxo totalmente elétrico e atualmente ela questiona se ela deve continuar fabricando esse veículo ou não. Enquanto o chinês está invadindo o mundo. Exato. Esse volume de produção da China, Wilson, despejando carros elétricos, vamos falar assim, a tendência é baixar o custo para ter ser um bem acessível à maioria da população? Ou não? Nós temos algum... Sim. Se nós pensarmos em Tesla, que até bem pouco tempo atrás era o maior fabricante mundial de carros elétricos, né, do Elon Musk, girava o mais barato em torno de $90 mil. Depois eles conseguiram baixar para $50 mil, mas ainda é caro, né? Um veículo que não é para a grande massa. Sim. E a BYD veio derrubando os preços, causou uma agitação no mercado brasileiro, onde, por exemplo, o Renault Kwid elétrico, que ainda é hoje o veículo mais barato brasileiro, até a entrada da BYD custava R$170 mil. Entrou a BYD, o Kwid caiu para R$99 mil. Ou seja, a concorrência que os chineses estão Mas eu gerando. Sou obrigado a te fazer essa pergunta, Nene. Essa baixa de preço, custo, vem acompanhada da qualidade ou deixa a desejar? Olha... Porque a primeira coisa que vem na cabeça baixou muito o preço. Só que a época... Mas às vezes é muito também de cliente, né? Pela questão, é como marcas de carros também, né? Não, tradicionais. A BYD começa com veículos da ordem de 114 mil, né, que é o Mini, até veículos de R$400 mil. É impressionante. Hoje, por exemplo, se pega uma Volvo X40
tá? Que daí não é chinês, mas veículos bem caros, né? De quase R$1 milhão. A grande alegria de um proprietário de uma SUV Volvo é passar por cima das Porsche. E é um veículo híbrido. Sim. Só que ele tem 1000 HP. Depende de 800 a 1000 HP. Então, esse mercado é o mercado premium. Né? Agora, os carros como o BYD Mini, tem muita demanda hoje para quem está principalmente atento ao mercado e trabalhando no mercado de aplicativos de transporte. Perfeito. E eu sei que a DR50, junto com a M-Stort, também já está fazendo todo esse estudo até para a questão de abastecimento depois de todos esses veículos, né? Sim. Porque o híbrido, hoje em dia, ele consegue, tem a combustão e também elétrico. Só que o plug-in não, ele vai ficar totalmente elétrico. E digamos assim, ó, eu vou dizer lá do meu interior, eu venho lá de Santana do Livramento num carro elétrico, até Porto Alegre, e como é que eu vou abastecer esse carro? Então, vai ter que ter uma estrutura que está sendo já analisada e estudada pela M-Stort junto com a DR50 para ver as localizações, né, de abastecer as pessoas, delas conseguirem carregar o seu automóvel. Isso é bem interessante, tá? Por exemplo, Gramado é uma informação que eu tenho de até 2 meses atrás. Carregadores rápidos em Gramado só tinha 2. Rápidos, que tempo de demora mais ou menos? Rápido, você consegue fazer uma carga de até 80% em 1h30. E a previsão de quilometragem do veículo com esse carregamento? A característica de cada veículo modifica. Pelo tamanho, peso, tudo? Agora, o veículo híbrido, ele não é totalmente elétrico. Que ele é a combustão, né? É aquele misto, né? E isso dá uma segurança maior para o proprietário, mesmo que ele saiba que a bateria terminou, o motor a combustão continua funcionando. Então... é só estar com o tanque cheio. Mas eu queria partir agora do carro elétrico para o eVTOL. E é isso. O Vlamir está louco por um eVTOL. Eu tenho uma curiosidade impressionante, eu acredito que seja também de vocês. Saber quando é que nós vamos ter o eVTOL. O eVTOL, agora o Wilson vai explicar o que é o eVTOL. Como é que funciona isso, Wilson? Tá. Antes de explicar o eVTOL, nós vamos fazer uma brincadeira. Por gentileza, pode rodar o primeiro vídeo? O Fredo está a postos ali para rodar o vídeo. Esse vídeo, a ideia é colocar uma dúvida no ar. Tá, esse vídeo aí, nós vemos muitas pessoas, né, todas juntas com algum ideal. Só que elas estão felizes, se cumprimentando, eufóricas, né, e alguém arriscaria um palpite qual é a ideia que une essas pessoas? Terminou a guerra, não? Paz mundial. Paz mundial. Ver gente das mais variadas origens ali, né? Tanto de Oriente Médio como Oriente China, Japão, né? Alguém arriscaria? Não dá, né? Não dá para dizer, mas isso já é uma realidade. Tá? Quando a gente fala em eVTOL, a grande maioria das pessoas não conhece nem a palavra. Né? Mas podemos rodar o segundo vídeo, que é a explicação, né, do que é um eVTOL. Esse vídeo até está um pouquinho longo, mas ele dá uma ideia da realidade das coisas acontecendo. Isso aí, esses eVTOL pequenos, tá, da IRANG, sendo testados numa condição extrema de uso, de baixíssima temperatura. Temperatura ambiente, nesse momento, é da ordem de menos 20 graus. E eles mostrando que já existem, estão aí, inclusive uma frota fazendo demonstrações nos primeiros voos, já com homologação para serviços na China. E aí nós temos vários outros fabricantes, tá, que já existem, estão firmes nesse mercado, atuando. Esse mercado hoje,
se fala em até hoje um movimento de, eu acho baixo esse número, de 10 bilhões de dólares. Esse eVTOL que aparece no vídeo ali... Aparecem vários. Sim. De várias marcas. Um dos modelos ali, a maioria é para 2 passageiros, ou pode aumentar também de passageiros, dependendo do modelo. Varia. Tá? Esse aí, por exemplo, que está aparecendo, é um veículo de um piloto mais 6 passageiros. Tá? E aquele pequeno da Ihang, ele é um veículo de 2 passageiros sem piloto. Isso daí é interessante. Como assim sem piloto? Ninguém vai buscar a pessoa e levar para o local de origem? Como é que vai funcionar esse translado? Aqui nós estamos vendo um simulador desses eVTOLs maiores. Tá? O piloto está sendo treinado e tem toda a equipe de apoio de solo. Tá? Elétrico, Wilson? Esses aí são todos elétricos. Todos elétricos. Todos elétricos. Aí, a própria Toyota mostra que a Toyota já está botando dinheiro pesado junto à Joby, que é um dos maiores fabricantes também pelo mundo afora, e a Embraer também está muito bem colocada nesse mercado, tá? Porque a Embraer ela sempre foi sinônimo de tecnologia e sucesso em aviônica, né? E aviação. A aviônica é eletrônica embarcada, né? E aí a gente está vendo esses equipamentos voando nas cidades. Né? E aí o lançamento desse pequeno da Ihang, e esse garoto é o CEO fundador da Ihang. Tá? Pode dar volume no áudio do vídeo. Esse vídeo que a gente acabou de ver, assistir aqui no nosso podcast, eu me obrigo a te fazer uma pergunta, que deve ser, a maioria das pessoas deve estar curiosa. Quando é que eu vou à praia? Quando é que eu vou a Florianópolis com o eVTOL? É isso aqui. Vamos dizer assim, as viagens padrões, em função da pequena autonomia, em torno de $100. Tá? E em quanto tempo tu acredita assim? Estaremos indo a Gramado o ano que vem, agora, 2025 ou 2026? Vamos falar um pouco diferente. Tá? Sim. A Embraer, que já está fabricando um veículo, por enquanto está na fase de protótipo e testes, tá? Um veículo desse de um piloto mais 5 passageiros. A própria M-Stort, eu não vou dizer o nome da empresa, mas tem uma empresa que também está sendo acompanhada pela M-Stort, que já tem 6 unidades de eVTOL compradas. Quer dizer, estão na fila de compras, pagam um valor para entrar na fila. Perfeito. E a previsão, pelo menos da Embraer, dos primeiros equipamentos estarem voando já em 2026. Falta pouquinho. E esse equipamento da Ihang, um pequeno, de 2 lugares, sem piloto, tá? Esse equipamento, ele já está, até parece, eu estive junto a esse equipamento já em maio, numa feira que teve da Expo eVTOL, agora em maio desse ano, e ele acaba, há 2 dias atrás, acaba de ser aprovado pela ANAC para a fase de testes no Brasil. E esse, que é o pequeno, né? E esse equipamento já está voando na China como táxi aéreo. E é esse equipamento que não precisa de um piloto? Não precisa de um piloto. Que aí se usa um aplicativo nele. O aplicativo para ver qual é o vertiporto mais perto. Mais próximo das pessoas. Mais próximo ali. Das pessoas, diz, vai te deslocar até um local tal. Porque qual é a grande ideia de uso do eVTOL? Pequenos deslocamentos, sabe? O ideal para os pequenos é que seja de 30 a 40 quilômetros, no máximo. E a cada vez que esse equipamento for usado, ele tem que pousar e recarregar.
a energia para uma próxima viagem. Para um próximo voo. Uhum. Então, ainda como a infraestrutura, tanto no caso dos veículos terrestres, os carros, é deficitária, hoje para os eVTOL não existe ainda. Mas a regulamentação toda de construção está sendo estudada. Até mesmo as aerovias, né? Tudo. Né? Existe Tudo um envolve... conselho mundial hoje, tá? E a China pulou na frente, porque ela criou um sistema de voo que agora está sendo padrão para o resto do mundo estudar e homologar. Um avião de carreira normal, ele voa aí a 3.000 pés, mais ou 3.000 menos. pés, dá em torno de... Os nossos eVTOLs vão voar... É o que se chama de baixa altitude, que era uma faixa de voo ainda não utilizada no mundo. Tá? Ela é pouco utilizada pelo helicóptero quando ele decola e pousa. Imagina. Mas a faixa de 100 metros de altura, ela não é utilizada. Então, justamente, existe um conselho mundial de homologação de todas as regras, porque é uma coisa muito nova. Esse evento de São Paulo é uma prova, nós tivemos em torno de 300 pessoas nesse evento, onde estiveram as maiores autoridades mundiais da área, discutindo todos esses aspectos. Até porque a rotatividade dele vai ser bem maior do que de um avião normal, né? Sim. Uma pergunta que tu falou em helicóptero, eu acabei fugindo um pouco. Tem muita gente que pensa, o pessoal vai usar os helipontos para pousar. Não. Não precisa. Por quê? Não é que não precisa. São diferentes, são duas coisas muito finalidades diferentes ali, né? Um heliponto, o helicóptero pousa, faz o translado de passageiros e decola. Ponto. Ele não abastece no heliponto. E o eVTOL, depois de cada como ele tem autonomia muito restrita, ele precisa de um local. Cada vez que ele pousar, ele tem carregadores ultra rápidos, que são carregadores da ordem de 250 kW. Para ter uma ideia, o quanto a gente está falando em energia, cada ponto desse, por exemplo, se tiver 3 pontos de pouso no mesmo local, para uma operação de maior frequência, nós vamos ter um consumo de energia semelhante a uma indústria de médio porte, de 1 megawatt. E essa energia, a gente está falando de energia verde, energia renovável? O próprio nome que a gente está usando na empresa, que é o Green Power Point, nós fizemos uma referência, primeiro, a filosofia ESG, né, ela está incorporada na nossa empresa. Sustentabilidade, né, tudo que se puder fazer em termos de meio ambiente, preservar, né? Essa assessoria, essa consultoria, a DR50 proporciona para o síndico, para o hospital, para o estacionamento, para os postos de carregamento, né? Sim. Isso é que a empresa de vocês... onde for instalar a ideia do nosso trabalho é diminuir a dor de cabeça dos nossos clientes. Por exemplo, um condomínio, ele não pode simplesmente pegar um eletricista e mandar instalar um ponto de carga. Parece uma coisa simplíssima, né? Não, liga lá e vamos tocar. Até 5, 6 veículos vai bem. Mas depois disso, meu amigo, tem que contratar alguém que faça uma análise completa de ponta a ponta. É como um engenheiro que vai construir um edifício, ele vai ter que calcular, né, quanto que vai precisar de ferro para construir um andar em cima do outro. Só que hoje, como existe uma diversidade muito grande de fornecedores de equipamentos e serviços, os responsáveis, tanto por qualquer uma das áreas, têm dúvidas. Ele não sabe como tomar decisão porque está fora da rotina dele. Então, a DR50 Green Power Point vai entrar justamente para fazer essa integração de tecnologias, porque tem muita coisa por trás disso. Por exemplo, um condomínio instala um sistema de carregamento, ele tem que fazer a gestão da energia, primeiro, para equilibrar a carga, com um projeto feito por uma empresa contratada parceira pela DR50, tá? E depois ela vai pensar, por exemplo,
muitas vezes no condomínio vai precisar instalar uma subestação, porque a subestação do prédio não comporta a carga. Nós estamos falando de cargas muito grandes. Então, a assessoria é fundamental. Todo esse estudo, né, que a DR50 junto com a M-Stort vem fazendo, porque daqui a pouco a gente vai ter já a demanda desses pontos e os pontos não estarão estruturados. Então, entra vocês ali com toda essa estruturação e o pessoal já tem que ir procurando a DR50 para começar a se informar de todas essas necessidades, né, que são importantes para fazer um ponto ali. Nosso objetivo, pelo menos daqui a 2 anos, é se tornar uma referência em mobilidade elétrica, terrestre e aérea. As pessoas ligarem essa marca Green PowerPoint, né? DR50 Green PowerPoint, saber, não, tem a qualidade da presença deles aqui, porque é uma empresa totalmente ESG, profissional, que pega um projeto desde o início da dor do cliente até a solução, entrega a operação, contratando empresas e fornecedores que serão parceiros que já estão sendo negociados hoje. E só para fechar, eu queria rodar o último vídeo, é possível? Claro. Aqui esse vídeo mostra esse objetivo final da fase 2. Tá, isso aí mostra a fase 2, tá, onde já existe essa perspectiva dos vertiportos e nós queremos nos tornar uma empresa de integração de tecnologia na montagem de vertiportos. Nós, inclusive, hoje estamos em negociação de credenciamento junto à ANAC, nós estamos participando de todo esse processo de tornar viável os vertiportos e, inclusive, agora no final aparece esse rapaz, essa turma toda que aparece no final aí, são autoridades na área de Eveton. Wilson, foi um grande prazer e tenho certeza que você que acompanha o nosso Pod Business, né? O podcast da M-Stort, com conteúdo, com inovação, com tecnologia. Hoje o Wilson nos conduziu rapidamente a dar uma chegadinha ali no futuro, que é o quê? 2 anos, Lene? No máximo 2 anos aqui. Então, o Wilson, queremos te agradecer por essa viagem maravilhosa, né? As pessoas que querem mais informações, claro, a gente está colocando aí na tela as redes sociais, tanto da DR50 como da M-Stort, onde vocês podem ter mais conteúdos, né, com negócios, com inovação, com empreendedorismo também, e os nossos clientes todos que acompanham o nosso Pod Business, o podcast da M-Stort. Wilson, muito obrigado pela tua presença aqui, ok? Eu que agradeço pela oportunidade, porque aqui eu estou vendo que eu não estou sendo chamado de louco. Não, com certeza que não. Não, sem dúvida que não. Eu gosto de ser chamado de louco. Sim. Porque quando a gente enxerga coisas que, por exemplo, nós estamos mexendo com um mercado que não existe ainda. O Eveton, ele está se tornando uma realidade, né? Mas eu tenho certeza que os nossos amigos, os nossos telespectadores aí do nosso podcast, que também acompanham ali pelo Complexo Luz e Alegria de Frederico Westphalen, eles vão pedir a tua presença de novo aqui, porque tem um monte de dúvidas, né, que vocês podem mandar. Muito obrigada pela participação, por compartilhar conosco, né, um assunto que é tão inovador para todos nós, e com certeza a gente vai ter que marcar outros programas para te esclarecer mais dúvidas, né? Obrigado pela sua audiência, então, e acompanhem as nossas redes sociais e os nossos podcasts. Obrigado.